Olá, eu sou Dani Campo, eu sou nutricionista e neste vídeo eu vou falar de ansiedade e compulsão e como combater essas duas coisas e como melhorar ou combater a ansiedade e a compulsão durante a dieta para você ter mais resultados. Aqui eu vou te dar 10 dicas maravilhosas para você colocar aí no seu dia e ter finalmente resultado na sua dieta, no seu emagrecimento. Outra coisa, se você quer emagrecer, você tem que parar agora de falar: ai meu Deus, eu não emagreço, a balança não sai do lugar, faço dieta e não funciona, não tenho resultados, eu não consigo emagrecer. Gente, essas frases, elas têm poder enorme. Uma vez que você joga isso para o universo, é isso que o universo vai entender. Ele vai te dar o quê? Ele vai te dar exatamente isso que você está falando, sentindo e pensando. Então, se você quer emagrecer, primeiro passo é parar de falar que você não consegue, que você faz dieta e não funciona, que você já fez de tudo e não funcionou nada. Então, assim, o primeiro passo é mudar esse chip aí, esse canal, é mudar esses pensamentos e principalmente essas palavras aí que você tem o costume ou o hábito de dizer, né? Então, eu falo muito para os meus pacientes assim: você quer emagrecer mesmo? Então, a primeira coisa é parar de falar que você não consegue e que você já fez de tudo e nada dá certo, e parar de se pesar por uma questão, gente, que ficar se pesando toda hora gera uma ansiedade, uma expectativa enorme. Então, quando você se pesa todo dia e você está esperando um resultado maior e a balança não aponta isso, isso te gera mais frustração, mais desânimo e, obviamente, mais desmotivação. Então, o primeiro passo para iniciar um tratamento, uma dieta, é parar com essas duas coisas que eu já falei aqui: parar de se pesar e parar de falar que não consegue emagrecer, que já fez de tudo e que nada deu certo. Compulsão e ansiedade. Como emagrecer e ter resultados eficientes quando você apresenta compulsão e ansiedade? A primeira coisa, eu já falei aqui, essa semana eu atendi muitas pessoas com ansiedade e compulsão, inclusive pacientes que já estão em tratamento, que é impressionante. Os pacientes que têm ansiedade e compulsão e não fazem nada para regular isso, para tratar isso, para melhorar isso, os resultados demoram mais para vir, ou até mesmo demora tanto que tem paciente que desiste. Então, assim, gente, a primeira coisa é tratar a ansiedade e a compulsão. E nesse vídeo eu vou te dar as 10 dicas mais eficientes para você colocar aí no seu dia e começar finalmente a reestruturar uma rotina e ter resultados garantidos na sua dieta, ou no seu emagrecimento, ou até mesmo para tratar esse desequilíbrio, certo? Então, a primeira coisa que você vai fazer é anotar tudo que você come. Você vai pegar um caderninho, você vai escrever tudo que você come, os horários, até um chiclete, uma bala, um chocolate, e vai colocar os horários, tá? Você não vai ver, não vai ler esse caderno, você vai pegar ele no fim da semana, você vai contar 7 dias, contando o fim de semana, e você vai sentar no domingo e vai fazer a retrospectiva de tudo que você comeu na semana inteira e você mesmo vai fazer uma análise. A partir daí você vai chegar à conclusão, você vai olhar para isso finalmente, porque às vezes a ansiedade ela é tão grande que tem gente que nem lembra o que comeu numa hora de muito nervoso, ou uma hora que atacou mesmo a geladeira, foi tudo tão rápido e passei fora do controle, né? Então vamos
anotar tudo, e aí você vai perceber se você está comendo muito, o que está mais, o que está exagerado. Você mesmo vai conseguir fazer essa análise e a partir daí você vai dar o start no teu cérebro para iniciar essa mudança. Uma das dicas mais valiosas que eu coloco, inclusive, para os meus pacientes compulsivos e ansiosos é reestruturar a rotina alimentar. Mas como assim, Nutri? Gente, reestruturar uma rotina alimentar é fracionar a alimentação. Para esse paciente, para esse indivíduo, sim, se alimentar a cada 3 horas é maravilhoso. Por quê? Porque quem está ansioso e compulsivo não tem mais horário para comer. A maioria dessas pessoas, elas que têm compulsão, elas não têm horário para comer, elas ficam beliscando o dia inteiro, elas comem tudo junto, por exemplo, salgado com doce, pão, requeijão, depois janta, é tudo misturado, é tudo misturado. E na maioria das vezes são pessoas que ficam o dia inteiro sem comer e quando chegam em casa comem até o pé da mesa, comem de tudo mesmo, grandes quantidades num tempo pequeno, num tempo pequeno em uma refeição e colocando alimentos que não nutrem na maioria das vezes e desencadeando um processo compulsivo ainda maior. É diferente do jejum intermitente, porque no jejum intermitente a gente tem a janela da alimentação onde é colocado os alimentos que nutrem os neurotransmissores, os alimentos que proporcionam saciedade, que vão nutrir essa membrana celular, aumentar a produção de serotonina ou a promoção da saciedade. É isso que é muito importante. Então o compulsivo, ele geralmente come muitos alimentos que não nutrem, tais como bolachas, refrigerantes, alimentos inflamatórios. Muitas vezes eles apresentam mais avidez para o carboidrato. E o carbo, ele já vai gerar um processo inflamatório porque é um alimento que vai aumentar a produção de insulina. Então, esses receptores insulínicos, eles vão aumentar e quando não queimados, vai virar gordura. Então, quando a gente tem um nível de insulina muito maior, uma produção de insulina constante, o paciente vai desencadear um processo que chama resistência à insulina e também a resistência à leptina. É quando o cérebro não tem mais aquela sinalização de satisfação. Então a pessoa come e não sente saciedade, ela não se sente, vamos dizer assim, estufada ou satisfeita, estou satisfeito, não quero mais nada. O compulsivo, na maioria das vezes, ele tem esses dois desequilíbrios, as resistências, né? A insulina e a leptina. Então, como que a gente faz por isso? A importância de reestruturar uma rotina alimentar, se alimentando a cada 3 horas, porque a gente vai colocando uma memória celular de novo dentro desse organismo, colocando uma memória metabólica, onde a célula vai começar a entender, e o cérebro também, que vai vir alimento, que é o horário que vai, esse sistema vai ser nutrido, e aos poucos essas resistências elas começam a melhorar e esses sinalizadores, né, e esses sinalizadores no cérebro, eles começam também a entrar em equilíbrio. Uma vez que a gente coloca todo esse mecanismo em equilíbrio, a compulsão começa a ser tratada junto com a ansiedade. Então, já falei de fracionar, comer a cada 3 horas, não ficar grandes períodos sem se alimentar, organizar os lanches, tá? E ter sempre com você os lanchinhos organizados para
quando você chegar em casa, você ter uma refeição mais completa, sem compulsão e sem ansiedade. A terceira dica que eu vou falar aqui são os alimentos que você vai colocar no seu dia, os alimentos que vão ajudar aí no aumento da produção de serotonina e alimentos que promovem a saciedade. Então pega um papel e uma caneta e eu vou falar agora aqui para você colocar na sua alimentação os alimentos que ajudam na produção de serotonina. Gente, a serotonina é o hormônio principal, tá? Porque é dela, é a serotonina que dá a sensação de prazer, de bem-estar. É o hormônio da felicidade, né? Então, da maioria das pessoas que tem compulsão e ansiedade, elas têm uma deficiência de produção de serotonina cerebral por conta de uma deficiência dos alimentos que produzem 5-HTP. Os alimentos que carregam ou produzem 5-HTP, que são de extrema importância para começar a regular a produção de serotonina no cérebro. Então, quais são esses alimentos? Anotem, papel e caneta, gente. Os alimentos que ajudam aí na produção de serotonina, eles são ricos em aminoácidos e minerais que atuam no estímulo de 5-HTP e o 5-HTP que vai fazer a serotonina, tá? No cérebro. Então vamos lá, frutas vermelhas, mirtilo, morango, framboesa, ameixa, uvas pretas. A banana é maravilhosa, tá? Mesmo porque ela tem outros minerais que são dependentes, que são fundamentais também para a produção dessa serotonina, né? Então a banana é maravilhosa, aveia, quinoa, grão de bico, os feijões, gente, os grão de bico e feijões, eles são riquíssimos nos aminoácidos precursores dependentes de 5-HTP, tá? Além disso, eles promovem saciedade porque são alimentos ricos em fibra. Arroz vermelho, trigo sarraceno, cevadinha, arroz 7 grãos, cacau, nibs de cacau, pasta de amendoim, cacau em pó. Bom, acho que eu falei tudo. Então, assim, uma dica também aqui maravilhosa, geralmente, a maioria das pessoas tem vontade de comer doce no fim de tarde ou na ceia, né, depois do jantar, é congelar a banana em fatias, bater essa banana congelada com pasta de amendoim e leite de coco. Fica parecendo um creme, aí põe por cima nibs de cacau e tá pronto. Você vai dormir e acordar feliz, porque tem todos os alimentos que vão ajudar aí no equilíbrio e na produção de serotonina, tá? Agora eu vou falar dos alimentos que promovem saciedade para você que tem compulsão à tarde e precisa de alimentos que promovem mais sustância, mais saciedade. São os alimentos que carregam gorduras boas, tá? Não adianta você que é ansioso e compulsivo se matar no cafezinho e na bolachinha para inibir fome. Isso dificulta ainda mais o processo, porque é uma combinação extremamente inflamatória e uma combinação que não tem nutriente nenhum. E mais uma vez aqui eu repito, é uma combinação riquíssima em carbo, açúcar, que são neste momento, né, para tratar esse desequilíbrio, não tem fundamento nenhum, não tem eficácia nenhum. Muito pelo contrário, ele vai ainda gerar ainda mais processo inflamatório e mais ansiedade por causa desses níveis insulínicos e por causa de todo o processo cerebral que eu já expliquei aqui, da relação dos alimentos de serotonina. A gente tem que comer os alimentos que são ricos em fazer serotonina,
né, precursores de 5-HTP, serotonina, e os alimentos que promovem saciedade, que eu vou falar agora. Peguem a caneta. Os alimentos que promovem saciedade são de extrema importância também, tá bom? Os alimentos que promovem saciedade, eles deverão ser consumidos na hora que você tiver fome ou na hora que você tiver vontade de comer alguma coisa. Geralmente é no final de tarde, no começo da manhã, no meio da manhã ou na ceia. Então, assim, estruturou a dieta. Café da manhã, almoço, janta, lanche, jantar e ceia. Gente, primeiro passo é reestruturar. Segundo passo é colocar esses alimentos que eu vou falar agora. Eu já falei dos alimentos que ajudam na serotonina, no bem-estar, no prazer. E agora eu vou falar dos alimentos que promovem saciedade. Vamos lá. Abacate, avocado, coco branco mesmo, as fitas de coco, as frutas vermelhas, tá? Pode ser mirtilo ou morango, as fibras, tá? Muito importante colocar as fibras. É muito importante o consumo de alimentos ricos em fibras, tá bom? Porque ele vai diminuir a digestão e vai promover saciedade, tá? Então, assim, a sua digestão ela vai ser mais lenta e isso vai fazer com que esse processo entre em equilíbrio com mais facilidade e eficácia. Então, uma dica que eu dou muito bacana, que tem muito resultado, é fazer um bowl de frutas, frutas vermelhas com as farinhas. Pode ser a farinha de linhaça dourada, pode ser a farinha de chia, até mesmo o psyllium. O psyllium é maravilhoso também. E também usar as sementes de girassol, sementes de linhaça, o gergelim, tá? Outro alimento maravilhoso para quem pode e gosta, né, é o whey protein ou a proteína vegana. Bater um shake proteico nesse horário, um smoothie proteico com as sementes, colocar frutas vermelhas com abacate. Se você tem onde fazer isso e se você gosta, essa estratégia é maravilhosa. Das fibras, então, vem os farelos de aveia, a linhaça, o flocos de aveia, o flocos de aveia integral, o psyllium, as farinhas, principalmente a farinha de linhaça, a farinha de chia e as sementes, tá? Os ovos também são bem-vindos, porque eles são alimentos. O ovo é um super alimento, é um polivitamínico, ele é um alimento riquíssimo em aminoácidos, também precursores de todo esse mecanismo para o equilíbrio cerebral, além de carregar beta-caroteno e outras vitaminas essenciais que vão nutrir essa membrana dos neurotransmissores. Então é muito importante a gente nutrir essas conexões entre as membranas dos neurotransmissores e cerebrais, porque elas se conectam. Então elas precisam estar bem nutridas. Só assim elas vão ter a conexão adequada e conseguir fazer o trabalho delas, né? E conseguir fazer o trabalho e conseguir fazer essa produção de hormonal, né? Essa produção cerebral de hormônios seja completa. Outro grupo de alimentos que tem eficácia, como eu já disse, são os alimentos ricos em fibras e também os alimentos ricos em fibras são os grãos. Além disso, além dos cereais, dos grãos que eu já falei, temos as nuts, as oleaginosas. Também as oleaginosas são um super alimento, carregam gorduras boas e os minerais fundamentais que fazem parte de todo esse processo. Dica número 4 para você resolver de uma vez por todas a compulsão e a ansiedade aí no seu tratamento, na sua dieta, para você ter resultado. Dica número 4, prepare o ambiente. Gente, não tem como ter resultados eficazes se você não prepara seu ambiente.
Como que isso funciona? Preparar o ambiente, gente, é assim, na tua casa, com seus familiares, ou se você mora com os amigos, ou até mesmo mora sozinho, você vai estruturar e reorganizar o seu armário, a sua despensa. Primeiro, você vai jogar tudo fora que não serve mais para você nessa sua fase. Ou você vai dar para quem você acha que tem que dar. Eu não gosto de jogar nada fora, mas assim, para você neste momento esses alimentos não servem mais, então você vai se despedir deles e vai dar um tchauzinho e vai colocar aí no seu armário, na sua despensa, os alimentos que compõem a sua nova fase, a sua nova dieta e a sua nova vida. Se você mora com alguém, divide o armário com alguém, você vai pedir para essa pessoa que deixe um lugarzinho para você, vai explicar para ela o que está acontecendo, para ela ou para ele. Deve ser pessoas que gostam de você, torcem por você, então eu tenho certeza que eles vão estar te ajudando aí nesse seu processo. E você vai pedir para não misturar as suas coisas com as coisas dele, porque assim, você pode estar morando numa casa onde a sua família come um monte de chocolate, um monte de besteira, e que neste momento para você não serve mais e não vai fazer bem você ficar olhando para esses alimentos. Então você vai achar uma maneira de ter um armário, uma despensa só sua, ou para você dividir com alguém, mas que essa pessoa também entenda essa sua fase e que te ajude de alguma maneira. Então você vai falar que você vai reestruturar com ela aí a organização do armário para não misturar mais os itens da sua dieta nova com os itens dos hábitos das pessoas com que você mora, né? Pode ser hábitos não saudáveis ou hábitos saudáveis, até melhor. Mas se você não tiver como fazer isso, você vai ter que reestruturar e organizar os itens da sua dieta em outro armário ou dividir com alguém que tem a mesma linha que você. Quinta dica: aprenda a dizer não. Gente, é impressionante. Todo mundo que está em dieta ou fala que está fazendo dieta, é impressionante, vem todo mundo tentar boicotar. É assim, é impressionante. Então, primeira coisa é aprender a dizer não. Primeira coisa. E se você não consegue falar não, você não vai... porque assim, você fala não. Aí a pessoa fica, não, mas só um pedacinho. Não, não vai dar nada. Imagina, é só um pedacinho, tá tudo bem. Gente, não tá tudo bem. E é só você falar que tá fazendo uma dieta, ou tá num processo, ou qualquer coisa. Vem alguém tentar boicotar o seu processo e atrapalhar aí a sua decisão. Então, aprenda a dizer não. Ou outra dica que eu dou para pacientes direto: não fala que tá fazendo dieta, não fala nada, tá? E assim, essa é a melhor maneira, infelizmente. Se alguém começar a insistir demais, não, mas só mais um pedacinho de bolo, não vai dar nada. Melhor coisa é falar, eu já comi, tô satisfeita, ponto. Não precisa dar satisfação, não precisa explicar, você não precisa também falar que está fazendo dieta, muito pelo contrário. Eu falo para os meus pacientes não falarem que está fazendo dieta, porque certamente vai vir alguém tentar boicotar e atrapalhar aí o seu processo. Sétima dica: exercício físico. Gente, não tem como você reequilibrar esses neurotransmissores, essa compulsão e essa ansiedade sem exercício físico. Gente, assim, de alguma maneira, você que está querendo melhorar, você que quer emagrecer, e se você é ansioso e compulsivo, de alguma maneira você vai ter que achar um lugar dentro de você, dentro do seu coração, aonde você
se acalme, aonde você fique bem, aonde você encontre a paz. Pode ser num hobby, pode ser numa atividade física, numa caminhada, na respiração, na yoga. Então, assim, em algum lugar que você mesmo, com você, tá? Você vai descobrir aonde você se sente melhor para você começar a reequilibrar, a dar novos estímulos para o seu cérebro, para ele entender também. Então, a importância do exercício físico não é só a queima de gordura ou acelerar o metabolismo, lógico que é isso, mas também é a liberação de endorfina. A endorfina é um hormônio do prazer, o hormônio da autoestima, é um hormônio que, assim, que é liberado apenas durante a atividade física. Por isso que existem pessoas que treinam demais e são viciadas, não conseguem parar de treinar. Tem que ir todo dia, sempre, já estruturou uma rotina por causa desse hormônio, a endorfina. Então é muito importante você iniciar esse tratamento, essa dieta, ou o processo de emagrecimento junto com a atividade física, por conta desse reequilíbrio orgânico da produção da liberação de endorfina, além de acelerar o metabolismo, ajuda na queima de gordura, na eliminação de toxinas, que é fundamental, tá? Para tratar aí compulsão e ansiedade também. Além disso, o exercício físico é fundamental. Aumenta a autoestima, aumenta a disposição, energia, a positividade, a sua fé, a sua confiança. Então, assim, a atividade física vai ajudar na liberação de endorfina, vai acelerar o metabolismo, vai ajudar na queima de gordura, na eliminação de toxinas, vai melhorar a sua disposição e a sua energia durante o seu dia. E também vai ajudar a regular os neurotransmissores, certo? E também a respiração e a meditação, que vai ajudar você aí a se autocontrolar na hora que for comer alguma coisa, tá? 8ª dica, o mindfulness. Mindfulness não é uma dieta. O mindfulness é a conscientização que a pessoa tem na hora que ela vai fazer as escolhas alimentares e na hora que ela vai comer. Então, assim, o mindfulness trabalha com todos os níveis de emoção, sensação, na hora da alimentação. Então, o mindfulness é uma técnica que desenvolve mais consciência na hora da alimentação. Então, ela trabalha também com a respiração, com as emoções, com a mastigação, com a respiração durante a refeição. Todas essas sensações que estão presentes na hora da alimentação. Então, isso pode ser um tema também para um próximo vídeo, porque é um tema bem bacana e que ajuda demais, tem resultados maravilhosos para quem apresenta esses desequilíbrios. 9ª dica, os fitoterápicos e as ervas que vão ajudar aí a diminuir a sua compulsão, tá? Eu gosto muito, vejo muitos resultados durante o tratamento, tá? Quais fitoterápicos que funcionam para ansiedade e compulsão? Gente, eu gosto muito da camomila, da melissa, a valeriana, passiflora e a erva de São João. São 5 fitoterápicos mais eficazes para diminuir essa ansiedade e a compulsão, tá? Alguns eu manipulo e outros eu faço em forma de tintura. E essa formulação em forma de tintura eu gosto muito da melissa, e o mulungu também é um fitoterápico maravilhoso, que também eu coloco manipulado com esses outros fitonutrientes na hora também indicado 1 hora antes de dormir.
e as tinturas durante o dia entre os intervalos. Outra dica também que funciona muito bem é fazer a ceia com o maracujá. Pega o maracujá, corta no meio e come ele de colher com canela, com semente de chia, com o psyllium. Você pode também comer o maracujá, tá? Colocar as fibras do psyllium, colocar psyllium, aveia, tá bom? Comer também com um pedaço de coco e tomar infusão de camomila. Isso também vai te ajudar muito na sua indução do sono, a acalmar, porque são alimentos com propriedades calmantes e é isso que a gente precisa na hora de dormir. Outra dica maravilhosa que funciona demais é a lavanda, na forma de aromaterapia. Eu gosto muito de colocar gotinhas de lavanda no travesseiro e também no difusor, tá? Então a lavanda, ela vai também estimular esse processo de relaxamento e aí também tem propriedades calmantes que vai ajudar também aí a fechar o seu dia com mais equilíbrio. Gente, por que o detox funciona tanto, né, para tratar a compulsão e a ansiedade? Durante a dieta detox, os alimentos que eu trabalho são exatamente esses alimentos que atuam aí na saciedade, na compulsão, no equilíbrio, no equilíbrio da resistência insulínica, leptina. Então, mesmo porque é uma dieta que o paciente vai comer a cada 3 horas e isso já vai reestruturar uma rotina e também é uma alimentação composta e rica em alimentos que têm a capacidade não só de detoxificar ou limpar o fígado e o intestino, mas também é uma alimentação rica em alimentos anti-inflamatórios, alimentos que proporcionam saciedade, alimentos que vão ajudar aí na produção de serotonina, alimentos que vão ajudar a você relaxar e a ter mais calma. E tudo isso em conjunto vai fazer com que o paciente tenha, obviamente, resultados eficazes. Então, assim, eu vejo muito resultado. Claro que se você for fazer uma detox, você deve fazer com um profissional capacitado, que entenda do que está fazendo e falando, tá? Porque assim, detox de líquida não funciona na maioria das vezes, mesmo porque o intuito não é uma restrição calórica. São diversos mecanismos que acontecem durante uma dieta, uma intervenção detox. Não é só a limpeza intestinal ou estimular o fígado a eliminar mais as toxinas. Ela tem outros propósitos e os princípios que eu coloquei aqui de adequar toda essa cascata orgânica. Lembrando que nós somos integrados, não adianta apenas olhar para o fígado ou para o intestino, né? Então, os resultados eles vêm, mas é com paciência, com determinação. E eu tenho certeza que se você conseguir tratar a sua compulsão e a sua ansiedade, você vai ter resultados eficazes, resultados a longo prazo, certo? Então, assim, se você quer emagrecer, primeiro, trate a sua compulsão, faça um detox bem direcionado para você ter a chance de regular todos esses desequilíbrios orgânicos, cerebrais, intestinais, hepáticos, renais e pancreáticos. São diversos mecanismos que acontecem e se você está compulsivo e ansioso, certamente você deve estar num estado, num processo inflamatório faz assim de longos tempos. Então a importância de olhar, desse profissional olhar primeiro para o gatilho, aonde está o gatilho, para tratar a causa, aí depois sim você vai ter resultado. Eu falo muitas vezes para o meu paciente que se é assim,
eu falo para tudo. Você quer emagrecer? Então vamos primeiro olhar para a sua compulsão e a sua ansiedade, porque tá aí o gatilho que você não emagrece, que você não tem resposta metabólica, que você não vê resultado, que a balança não abaixa, né? Que a balança não cai. Então, uma vez que o profissional reequilibra esses neurotransmissores, nutre, reestrutura, recoloca, reintroduz todos esses alimentos que vão te nutrir, eu tenho certeza que você vai ter um resultado maravilhoso e a sua motivação, a sua autoestima e a sua confiança vai voltar. Gente, assim, eu vejo aqui na clínica demais. Essa semana foi quase todo mundo que veio com essas queixas de desequilíbrio, de compulsão e muita ansiedade. Então, não existe emagrecimento com resultados eficazes se você não tratar antes a compulsão e a ansiedade. Eu até falei para uma paciente assim, para tudo. Agora, a gente não vai fazer mais nada, a gente vai olhar aí para sua compulsão, para sua ansiedade e depois a gente vai pensar em emagrecer. Porque ela estava ficando louca, ela estava se pesando toda hora, todo dia e assim, num estado de desespero e numa ansiedade assim, enorme, tá? E assim, ela estava extremamente frustrada e muito mais ansiosa, porque ela veio de outro lugar, ela começou o tratamento em outra clínica e ela não estava tendo resultados, não teve o resultado que ela esperava, por causa que não olharam para a ansiedade e para a compulsão. Uma vez que eu coloquei ela no eixo, muitas coisas que eu falei aqui, ela começou a ter finalmente resultados, o metabolismo dela começou a entender o que estava acontecendo, mas primeira coisa que ela parou de fazer foi parar de falar que eu não consigo emagrecer, eu faço de tudo e não tenho resultado, e também ela parou de se pesar. Essas foram as dicas, assim, as primeiras que eu coloquei para ela, e ela escutou, ela fez, e agora tá tudo bem, tá aí no processo. Essa semana eu vou contar um caso que foi assim, tá nos top 10 aqui na clínica. Eu atendi uma paciente que foi uma das primeiras vezes que eu falei assim, pensei comigo mesma, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? A paciente, assim, ela não tinha horário para comer, comia de tudo, ela me relatou que não lembrava a última vez que ela tinha feito uma refeição de verdade com comida. E ela estava, assim, nesse estilo de vida, com esses hábitos há mais de 3 anos. Assim, com um processo inflamatório gigantesco, extremamente compulsiva e ansiosa. Ela me contou um pouco da rotina dela e ela relatou que após as 16 horas ela chegava em casa, né, umas 17, e que ela comia de tudo. Doce com salgado, salame, bisnaguinha, depois comia batatinha, amendoim, polenguinho, assim, de uma maneira cavalar, assim, as quantidades. E que depois ela colocava a filha para dormir, dava jantar para a filha, graças a Deus a filha come direitinho. E ela senta no Netflix e amendoim com pipoca até a hora de dormir. Obviamente ela tinha um sono extremamente sensível, com um pouco de insônia, porque ficava muito tempo na televisão. E na hora que ela ia dormir, ela perdia a hora, ia dormir tarde, enfim. Todo o ciclo circadiano também em desequilíbrio. Aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer para ajudar, né, essa paciente? E papo vai, papo vem. Eu coloquei a detox para ela. Eu falei, olha, vai ser um desafio para você. Só que assim, a primeira estratégia para a gente ter resultado,
eu entendo que você esteja extremamente ansiosa. Expliquei todo o processo para ela. Só que eu entrei com uma detox para ela. Falei, vamos fazer uma detox durante 7 dias, com um dia de jejum. E você volta aqui no 7º dia, no 8º dia para pesar. E eu fiquei com muito, assim, eu fiquei preocupada com ela, né? Porque fazia muito tempo que ela não fazia uma refeição, imagina. Aí ela topou, eu falei, olha, é um desafio, você tá comprometida? Ela falou, eu não aguento mais e eu me recuso a comprar roupa do jeito que eu tô nesse estado. Eu tô comprometida com o tratamento e eu vou até o fim. Aí eu falei, nossa, senti firmeza, gostei. Bom, ela me ligou 2 dias só durante a detox, né? Que eu fiquei eu mandei uma mensagem para ela no 2º dia. Eu falei, oi, tá tudo bem? Ela, não, tá tudo ótimo, tudo ok. No 6º dia ela me mandou uma mensagem. Não, no 5º dia ela me mandou uma mensagem. Ai, Nutri, o que eu posso comer? Eu tô com vontade de mastigar alguma coisa. Aí eu liberei, fora do plano, né? Eu liberei coco e outros alimentos permitidos para ela introduzir na hora que ela tivesse aí os sinais de compulsão. Bom, gente, resultado, resumindo. Ela voltou ontem, tá? Atendi ela. Ela estava 5 quilos mais magra e a compulsão dela estava tratada. Então, assim, foi um caso extremo, mas eu tô contando para você que quando a gente está determinado e comprometido com você mesmo, não tem como não dar certo, tá? Então, assim, eu fiquei tão feliz por ela, porque, assim, foi, assim, gente, é um tratamento detox, né? Então, gente, foi um resultado maravilhoso e eu quis compartilhar aqui com você de que, assim, é possível. Quando você tá determinado e com um profissional que saiba do que se trata e sabe o que tá fazendo, não tem como, tá? Então, isso aqui foi uma história de sucesso que aconteceu ontem. Ela veio pesar, tava com 5 quilos a menos, perdeu gordura, perdeu peso, aumentou o metabolismo, né? Eu consigo ver tudo na bioimpedância. E o mais importante, eu perguntei da compulsão. Eu falei, e a sua compulsão? Ela falou, eu não tenho mais compulsão. Está tratada. Ela começou a fazer atividade física e a colocar os nutrientes na hora certa, reestruturou a rotina e fez todas as dicas que eu coloquei aqui. Mas mais do que isso, é a determinação. Então, se é isso que você quer, é isso que você vai ter. Então, eu quis compartilhar aqui com você esse caso que foi, assim, um exemplo, tá? De paciente, de determinação, de comprometimento com ele, com o tratamento, comprometimento com ela mesma, comprometimento com o tratamento e a determinação de querer mudar de fato. Então é isso que eu queria compartilhar, que eu quis compartilhar com você, para mostrar para você que se você quiser, se você quer de verdade, você vai conseguir passar por todos os obstáculos e certamente vai ter sucesso. E é isso, essa paciente ela continua no tratamento, né? Só foi uma primeira fase e eu tenho certeza que ela vai conseguir. Outra coisa que eu vejo muito é assim, o quanto é difícil para o paciente também iniciar uma atividade física, porque provavelmente está muito tempo sem fazer atividade e muito tempo nesse desequilíbrio. Então, assim, gente, é muito difícil mesmo sair da zona de conforto. Eu mesma vou dar um exemplo meu. Eu sempre treinei a vida inteira
e eu tive uma lesão no meu quadril há um tempo atrás, que eu fiquei quase 1 ano e meio fazendo fisioterapia e não podendo treinar. E eu perdi muita massa muscular durante o meu tratamento, né? Eu fiz 1 ano e meio de fisioterapia. E quando eu fui liberada para fazer exercício, eu ficava todo dia falando amanhã, não, amanhã eu vou, não, amanhã eu vou. Eu colocava despertador e não ia. Tipo, parecia que tinha uma coisa me puxando assim para baixo, me boicotando. E na verdade era eu mesma, né? Assim, dando desculpas para mim mesma, dificultando todo o meu processo e eu sabendo que eu já podia voltar e que já estava tudo bem. Eu consegui, eu venci, graças a Deus, e eu voltei a treinar com tudo e agora eu não paro mais, porque já esse processo de liberação de endorfina já começou, os resultados fisiológicos também, bem como a energia, a disposição e a leveza de viver. A vida fica muito mais fácil quando a gente está alinhado com o nosso propósito e com o que a gente acredita. Então, esse é o primeiro passo, gente. É difícil, mas também é muito difícil estar do jeito que você não gostaria de estar e olhar todo dia e perceber que você não está feliz assim. Então, vale muito mais um passinho de cada vez, sempre um passinho de cada vez. Você certamente não vai ver o resultado nos primeiros dias. A primeira e a segunda semana vai ser muito difícil, só que não desiste, porque é muito difícil mesmo, gente. Primeira semana, principalmente a segunda semana, começa a ficar melhor. Depois disso, vai no automático e faça isso por você. Ponha você em primeiro lugar, tá? Chega de desculpas, comece hoje, comece agora. Tudo que te incomoda você pode retirar e os obstáculos do seu caminho, tá? Se você não conseguir sozinho, peça ajuda, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, vamos compartilhar esse vídeo para atingir o máximo de pessoas com conteúdos verdadeiros e que são eficazes, porque são colocados aqui nos pacientes e tudo que eu coloco aqui eu passo para você para poder te ajudar de alguma forma. Um beijo e até a próxima.